Por que sua língua tá azul? Deixa eu ver, faz assim. Tá verde, não tá azul. Você comeu graminha. Oi, eu sou Felipe Italdi. E eu sou o Douglas. Hércules chegou aos cinemas brasileiros em 4 de julho de 97 e faz parte da era do renascimento da Disney, também conhecido como a Era de Ouro do estúdio. A animação é conhecida por ter muito humor, e é uma resposta dos estúdios pro público que criticou os 2 últimos filmes da Disney por terem um tema um pouco mais adulto. Os filmes tinham sido Corcunda de Notre Dame e Pocahontas. Diferente das adaptações de contos de fada, que já é uma marca da Disney, Hércules é inspirado num conto da mitologia grega. Porém, na animação, Hércules é filho dos deuses Zeus e Hera e adotado por Alquimé e Anfitrião. Na animação também, o grande vilão é Hades, o deus do inferno. Porém, na mitologia grega, Hércules é filho de Zeus com a mortal Alquimé, fazendo dele um semideus e não um deus como na animação. Além disso, a grande vilã da sua história é Hera, que persegue o filho bastardo do seu marido. Uma continuação pro filme protagonizado pelos filhos de Hércules e Megra chegou a ser considerada, porém o estúdio cancelou essa ideia junto de diversos outros projetos de continuações que estavam acontecendo. Hércules ganhou uma série na TV que contava o período de treinamento com Philoctetes. Inspirado nesse filme, hoje a gente vai fazer um bolo de iogurte grego e durante o processo a gente vai contar outras curiosidades da animação. A gente vai começar pelo ganache, que vai ser o recheio e a cobertura do bolo. Para isso a gente derrete 1 kg de chocolate branco e mistura 270 gramas de iogurte grego. Mexe bem até ficar homogêneo e deixa descansando em temperatura ambiente por pelo menos 4 horas. Enquanto a ganache esfria, a gente vai falar sobre as musas. Elas são divindades da mitologia grega que representam as artes e a ciência. Originalmente existem 9 musas, porém a Disney escolheu apenas 5 para narrar a história de Hércules. Ela escolheu Calliope, a musa da eloquência, Clio, a musa da história, Melpomene, a musa da tragédia, Thalia, a musa da comédia e Terpsícore, a musa da dança. A Disney chegou a convidar as Spice Girls para dublar as musas de Hércules, porém por um conflito de agendas elas não puderam aceitar o trabalho. Aproveita e comenta embaixo se você gosta da dublagem original ou se você preferia que o grupo pop dublasse as musas. Para a massa do bolo, a gente começa batendo em um liquidificador 4 ovos, 1 xícara de óleo, 180 gramas de iogurte grego e 1,5 xícara de açúcar. Bate até que todos os ingredientes estejam incorporados e despeje em uma outra travessa. Por cima, a gente vai peneirar 2 xícaras de farinha de trigo e meia colher de chá de sal. Incorpora misturando de baixo para cima para que ela não perca o ar. Por último, a gente adiciona 1 colher de sopa de fermento. Mistura bem e despeja em uma assadeira de 25 centímetros. Nessa assadeira, a gente forrou ela com papel manteiga no fundo, mas não untou as laterais. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou até que você espete um palito e ele saia limpo. Enquanto o bolo tá no calor do forno, a gente vai direto pro calor do inferno e vai falar de Hades, o deus dos mortos. Ele foi dublado por James Wood, que além disso contribuiu na criação do personagem. A princípio, Hades seria muito mais sério e teria falas mais contidas. Porém, depois de conhecerem o ator, os produtores resolveram transformar o vilão numa versão bem mais cômica e com falas mais rápidas. Nisso, o nosso bolo já esfriou e tá na hora da montagem. Para a montagem do bolo, a gente começa batendo a nossa ganache em uma batedeira para ter um recheio mais airado. A gente divide o bolo em 3 partes e coloca a primeira delas na forma que a gente assou o bolo. A gente colocou acetato nas laterais para ficar mais fácil de desenformar. Para umedecer o bolo, a gente vai usar uma calda que a gente fez com 1 xícara de leite e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Para o recheio do bolo, a gente também vai usar uva fresca. Como as nossas uvas eram grandes, a gente preferiu cortar elas no meio. Você pode usar uva verde se você preferir. Porém, a gente preferiu usar a uva rubi, que remete ao vinho tomado pelos deuses. Espalhe a uva por toda a superfície do bolo, cobre com 1/3 da ganache de iogurte. Deixa a superfície bem lisa e aí a gente coloca mais uma camada de uva. A gente deixa o lado cortado da fruta sempre em contato com o bolo, porque caso ela solte algum suco, o próprio bolo vai absorver. Depois disso a gente coloca outra camada de bolo, molha com a calda, repete a uva, o ganache e outra camada de uva e coloca a última camada de bolo. Para essa última camada, a gente umedece primeiro o lado que vai ficar para baixo e depois um pouco mais por cima. Enquanto o bolo tá lá na geladeira, a gente vai contar mais uma curiosidade sobre a dublagem do filme. Apesar da Disney não ter conseguido as Spice Girls para dublarem as musas, ela conseguiu o cantor Ricky Martin para fazer a voz da versão adulta do Hércules na versão em espanhol do filme. 1, 2, 3! Um passo adiante, Maria! Assim que o bolo estiver esfriado, a gente vai começar a decoração.
Para isso a gente espalha por todo o bolo o último 1/3 do ganache que sobrou. Começa com uma camada bem fina e leva para a geladeira por uns 10 minutos. A gente faz essa primeira camada para recolher todos os farelos de bolo que possam cair. Depois disso, a gente passa uma segunda camada um pouco mais grossa e alisa até você ficar satisfeito com o formato do bolo. Leva para a geladeira enquanto a gente abre a pasta americana. Para decoração do bolo, a gente vai usar pasta americana verde e vai abrir até uma espessura de 5 mm e um tamanho suficiente para cobrir todo o bolo. Para facilitar, enrola a pasta no próprio rolo e desliza ela por cima do bolo. Usa a mão para alisar a pasta e esticar as laterais. Com uma faca, você pode ir tirando as rebarbas que sobrarem. Além disso, para a decoração da base do bolo, a gente cortou uma faixa de pasta americana com mais ou menos 3 centímetros. Mede para que o comprimento da faixa seja suficiente para dar a volta por todo o bolo. Enrola a faixa nela mesma e aplica no bolo usando um pouco de água para colar a pasta americana. Essa faixa de pasta na base também ajuda caso você não tenha muita habilidade com pasta americana e não consiga fazer um bom acabamento. Na faixa, a gente vai fazer um padrão grego usando uma estaca ou o fundo de uma colher. Como nosso bolo vai ter 2 andares, a gente vai pegar o tabuleiro que vai ser o suporte do bolo superior e pressionar em cima da base verde. O nosso tabuleiro tem 3 pezinhos e dessa forma a gente marca exatamente onde vai ficar cada um dos suportes. Aí a gente vai medir a altura do bolo com palito de churrasco e isso vai servir de referência para cortar os tubos que vão fazer a sustentação do bolo. A gente vai utilizar suportes para bolo no formato de colunas gregas e tubos lisos. A gente comprou os dois numa loja de confeitaria. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link da loja onde a gente comprou os suportes. Corta o tubo em 3 partes e lixa os 2 lados. Depois disso, cola ele em cada uma das colunas utilizando cola quente. O primeiro andar do bolo vai ser o campo de treinamento do Phil. O personagem foi dublado por Danny DeVito, que também serviu de inspiração visual para Philoctetes. A gente começa colocando as pilastras nos lugares que a gente marcou. Para fazer a grama do campo de treinamento, a gente vai usar um creme de manteiga que a gente ensinou no card que está aqui em cima. A gente colocou o creme de manteiga em um saco de confeitar com um bico chuveirinho. Para decorar a grama, a gente vai colocar flores que a gente fez de pasta americana. A gente usa o creme de manteiga para colar o personagem no centro do bolo. Para completar a decoração do primeiro andar, a gente vai usar pasta americana aberta em rolinhos e colar nas pilastras gregas. Além disso, com a pasta americana verde, a gente também vai fazer algumas folhas. Para o andar de cima, a gente fez um outro bolo usando 2/3 da receita e assou em uma forma de 20 centímetros. Esse bolo a gente cobriu com pasta americana azul porque ele vai representar o céu que Hércules voa montado em Pegasus. Apesar de Hércules ter traços de animações clássicas, a técnica de CGI foi utilizada no filme em alguns elementos. Um deles foi na Hidra de Lerna, por isso o monstro tem um visual tão diferente do restante dos personagens. Além disso, as nuvens que aparecem no filme também foram feitas em CGI. Por isso, a nuvem vai ser feita de uma forma tridimensional. A gente começa fazendo bolinhas com pasta americana branca para dar forma na nuvem. Depois disso termina cobrindo com outro pedaço de pasta americana. Lembra de colar elas utilizando um pouco de água. E esse foi o nosso bolo inspirado em Hércules. Se você gostou do vídeo, dá um like embaixo, compartilha nas redes sociais, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver todos os vídeos que a gente já fez inspirados em Disney, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse bolo, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver. Aproveita e comenta embaixo qual é o seu deus grego favorito. A gente se vê na próxima. Tchau! Ele faz parte da era do renascimento da Disney, também conhecido como a Era de Ouro do estúdio. Hércules é uma animação cheia de humor e que
no negócio da perseguida que a Disney não quis pôr, porque eles acharam muito pesado uma madrasta perseguindo o filho. Porra, todas as princesas são perseguidas pela madrasta no começo. Todas não, a Branca de Neve e a Cinderela. Mas não tem lógica, né? Por que o Hércules não pode ser perseguido pela madrasta? Machismo! Machismo! Machista! Calliope, a musa da eloquência. Clio, a musa da história. Meu pônei. Vixe, é Amigo, você não vai decorar esses 5 É. nomes. Não, amigo, mas aí a gente podia se ajudar, né? Tipo, se eu decorar 3, que a gente não assistiu Amazing Race, eles nunca decoram 50 estações de trem junto. Thalia, a deusa da... Bairro. Hã? Do bairro. Maria de la Barressa, a deusa da comédia. Ah, por isso! Tá, a Calliope é o nome Da Kelly. Da Kelly. Pra massa do bolo, a gente começa batendo em um liquidificador. 6 ovos, 4. 4 ovos. Ai, que lindo que você é! Eu sei, mas eu não posso falar o mesmo. Pá! Pra montagem do bolo, a gente vai dividir. É que eu sou um gatinho, eu tô com uma bola de pelo. Hoje você declarou Hercule. Ia contar uva. Olha, quanto iogurte. É iogurte ou iogurte? Iogurte. Se tiver escrito iogurte na embalagem que você comprar, não compra, tá errado. Nem tinha comida ainda. Mas não. Ah, não entendi. Eu já tinha comido. Olha, ficou muito bom esse coisa de iogurte. Fica um ganache com um Azedinho. azedinho de iogurte no final. Fica menos doce, bem menos doce. Nossa, que delícia de bolo. Esse botequinho aqui, ó. Da Anne e da Elsa. Elsa? Qual é a música favorita de Hércules? De zero herói, Hércules. É a que eu tava cantando, não é? Hoje se declarator Hercule. É que você talvez que sabe inglês. Você tava cantando em inglês. Eu não faço ideia de como essa música em português. Esse comecinho. Quem vai vencer os lutadores? Quem vai vencer os lutadores? Hercule. Vasos decorei, eu arrasei, achei. A gente vai precisar de um vídeo 2 de Hércules, só pra contar o restante tudo das curiosidades. Que... Para de pegar os meus. A história da Megara, na verdade, é a história da terceira esposa do Hércules. Não da Megara mesmo. Na animação, sabia? Porque eu tô casado 3 vezes, menino. Menino, você não sabe que a Megara tentou matar ele? Ele tá assim com o Fábio Júnior. Competindo. É ele e a Gretchen. O quarto casamento dele foi com a Gretchen.